Olá, quero te convidar para ficar até o final dessa palestra. Ela é parte de uma aula que nós passamos, uma palestra que nós passamos para os alunos da Faculdade de Agronomia aqui de Bragança Paulista, a FESB, na disciplina Vivericultura, na responsabilidade da professora Maria Elisa. Quero convidá-lo a ficar até o final e interagir com a gente, ok? Muito obrigado. Bom dia, quero agradecer aqui a professora Maria Elisa, que é professora da FESB, da disciplina Vivericultura. Bom dia a todos, é um prazer muito grande ter recebido esse convite para poder transmitir um pouco do nosso conhecimento prático. Então, eu vou ser bem prático nas informações, não tão técnicas, vamos usar alguns termos técnicos, mas o objetivo é ser claro e para que vocês assim, tenham acesso àquilo que eu tive acesso, e estarei à disposição aí após a palestra. Tem aí o número da empresa, o telefone direto, depois a gente vai deixar aí o WhatsApp também da loja. Temos as redes sociais, que a gente vai divulgar daqui a pouco também. E é isso, eu agradeço bastante o convite e assim, até para ficar direto a palestra que a gente tem aqui interromper, a gente poderia deixar as perguntas para o final, Eu finalizo, aí depois pode mandar aí pelo Messenger aí do Zoom, ok? Então tá bom. Bom, meu nome é Isaac, eu sou formado em administração de empresa, na turma de 2002 em Bragança Paulista, e tenho formação técnica na área agrícola. Me formei em 82 na escola de Jundiaí e desde então eu estou aí na área trabalhando mais especificamente na área de horticultura. A empresa que a gente lidera é a Lideragro, sou líder da equipe, e a Lideragro foi fundada em 2008 na cidade de Bragança Paulista, e o tema que nós escolhemos, junto aí com a professora Maria Elisa, formação de mudas na prática. Sobre nós iniciamos as atividades em 2008 em Bragança Paulista. Somos uma empresa especializada em horticultura e o nosso principal objetivo é o desenvolvimento de técnicas de cultivo e comércio de produtos ecologicamente corretos. Então, esse é o nosso foco de trabalho. Nossas prioridades de desenvolvimento são fertilizantes de ação inteligente, substratos para semeadura, cultivos em vaso. Os nossos produtos principais são sementes e mudas de hortaliças, temperos, medicinais e frutíferas, fertilizantes farelados de uso em solo e solúveis em água, e ferramentas de jardim, vasos, jardineiras e outros acessórios. A nossa loja fica na Avenida Imigrantes, em Bragança Paulista, em frente à Hyundai, do lado ali da Drogaria São Paulo. Bom, falar um pouquinho da minha formação, da experiência que a gente adquiriu aí ao longo desses 39 anos que a gente está na área. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma loja no centro de São Paulo. Trabalhei ali quase 2 anos, atendendo produtores e proprietários de áreas rurais. E depois ali eu fiz uma entrevista na Fundação Bradesco. Eu dei aula 1 ano para cultivos em áreas urbanas, hortas urbanas, para crianças aí da 4ª série. Dali eu fui para a Cooperativa Agrícola de Cotia, estive lá por quase 11 anos. Da cooperativa eu fui trabalhar na Agroflora, que depois de 1 ano ela foi vendida para a Sacata adquiriu,
e ali fiquei também quase 11 anos trabalhando. E aí de 2004 para cá a gente tem empreendido, a gente tem negócio próprio, a gente desenvolveu vários trabalhos aqui na região, né? E quando eu estive na cooperativa, eu tive a oportunidade de ir para o Japão, e lá fiquei um pouco mais de 2 meses estagiando na área de horticultura, na província de Chiba-ken, que é uma área muito forte, uma região muito forte em horticultura. E aí tem algumas fotos, né, do nosso estágio. Eu acho que eu tinha a idade que vocês têm aí, né, estudantes aí. E eu queria abrir aqui um parênteses, professora, e encorajar os alunos a nunca desistirem, né, dos sonhos, dos propósitos, ir até o final e aproveitar as oportunidades, porque elas batem a porta e pode ser que seja uma vez só. Quando eu fui viajar, tinha 3 filhos pequenos. A minha filha mais nova tinha 15 dias de nascido e eu tinha a opção de dizer não ao estágio e ficar com a família, né? 15 dias, era muito jovem minha filha, bem nova. Tinha um outro filho de 3 anos e meio e outro de 7 anos, todos pequenos. E foi difícil, né, a gente abrir mão da família para a gente ir, mas foi um aprendizado aí para o resto da vida, né? Como pai, como profissional. E aí foi muito valioso esse aprendizado, porque a gente carrega ele até hoje. E as experiências que a gente adquiriu lá foi muito importante, né? Agradeço aí as oportunidades dos nossos líderes, né, na época, Dr. Nelson Tajiri, Roberto Ock, né, hoje da Sakata, Masatoshi Noda, que foi presidente da Taki e hoje está aposentado, também foi um líder nosso. Então toda a equipe aí, todos que... E meu colega aí de estágio, né, o Almério Tutsibachi, hoje está na região de Sorocaba, da assistência praticamente do estado de São Paulo inteiro, tem uma loja, tem uma empresa dele. E aí na foto, naquela época, né, em 93, já era muito forte mulching, estufas. Nessa foto à direita, embaixo aí é um plantio de abóbora, né? A gente está fazendo cruzamentos para a produção de sementes. E lá no fundo tem os túneis plásticos, né? Então era muito forte. E à direita aí em cima eu estou aí com uma pequena tobata aí fazendo a preparação do terreno para plantio, né? Aí uma outra imagem, né, nossa lá no Japão, à esquerda em cima, plantio de pepino japonês. Eu fiquei lá uma semana nessa estação experimental e a condução muito interessante, né? Ele vinha pelas laterais, né, conduzindo por telas, e aí ele se encontrava em cima, e para a colheita fica muito fácil, né, que era um túnel, você vinha colhendo por baixo. E bem interessante que protege o fruto do sol, né, não ter queimadura de fruto. À direita em cima a gente está numa avaliação de brócolis cabeça única, mais conhecido no Brasil como brócolis ninja. E aí embaixo o dia que a gente recebeu o diploma do estágio, né? Aí a gente está um pouquinho mais arrumado. Aí a diretoria da Kyowa Seed, que hospedou a gente lá no Japão, hoje ela faz parte do grupo Limagrain, que é um grupo europeu de produtores, né, de trigo. Ok. E aí um pouco do nosso trabalho em campo aí. Depois eu vou falar um pouquinho mais detalhado, né, sobre cada etapa dos nossos trabalhos, dos projetos, mas aí a gente atua muito forte em desenvolver substratos, testar, né, substratos para formação de muda, condução dentro da estufa, fertirrigação. Tem imagens aí de hidroponia que a gente também ajuda na formulação dos sais, né? Tanto para fertirrigação no gotejo como hidroponia. À esquerda, em cima, um teste de substratos, né? Competição de substratos. A gente ajuda também um pouco em nutrição de frutas.
mas o nosso forte é horticultura, então eu vou me sentir muito à vontade para dizer sobre horticultura. Se eu puder contribuir com outras áreas, eu estarei à disposição. Se eu não tiver informação agora, a gente vai buscar informação e transmite para vocês depois, né? Aí foi um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu dentro da Lideragro, né, que é a empresa que a gente trabalha, fazendo testes de aplicação de foliares já nessa fase inicial de transplante, né? E aí, vou ser bem rápido, que depois a gente vai detalhar sobre substratos, né? Aí é só para vocês terem uma visão do nosso trabalho. Adubação, né, eu procuro fazer o mais orgânico possível. Aí os testes de competição, né, à direita em cima, de substratos. À esquerda, comparando um substrato que a gente fez uma adubação orgânica, e em volta os que não foram feitos na adubação química normal do produtor. E aí embaixo, para vocês verem, né, com 15 dias o brócolis já estava enraizado, né? Ele demora de 30 a 35 dias para ficar pronto a muda. Então, com 15 dias, olha a formação radicular, né? Aí alguns testes que a gente fez de adubação em muda, em tomate, abóbora. Um comparativo aí embaixo, né, mudas de tomate. A legenda está errada. Essa legenda é lá de cima, né, do tomate lá em cima. Aqui embaixo são mudas de brócolis. A diferença de um substrato correto e uma adubação correta, e em volta testemunhas, tá? Aí um teste que a gente fez em várias cultivares, né, de hortaliças, várias culturas, né? E olha a diferença de enraizamento quando se faz a adubação correta na muda. Então, depois a gente vai falar sobre adubação também. Esse é um trabalho que a gente desenvolve no campo, e esse foi em Itatiba, né, no produtor Itatiba. Eu fiz dentro do viveiro dele de mudas, ok? Aí teste que a gente faz em hidroponia, adicionando produtos orgânicos, bioestimulantes, e olha o resultado que dá: uniformidade, padrão, precocidade. Esse é um outro trabalho que a gente fez, comparando um plantio convencional, né? Aí abaixo, foto do meio, que foi usado esterco de curral com 4,14,8 no plantio. E à direita, plantio com o bocashi, um F7, que é um composto orgânico. E olha a diferença de uniformidade. Da esquerda, né, a logomarca Lideragro está bem em cima, e é proposital. Plantio em solo com. Aqui tem 15 dias de ciclo, e na esquerda 22 dias. E olha a diferença de uniformidade, e olha aí o vigor de planta. Em cima testemunha, né, uma semana depois, à esquerda com bocashi, à direita testemunha o esterco e 4,14,8 dentro da estufa, né, todos esses ambientes aí dentro da estufa. E aí depois eu vou detalhar um pouquinho mais, né, da importância do manejo orgânico dentro da estufa, manejo de sais. Ocorre muito problema de salinização. Então, os primeiros plantios você não vai ver diferença de acúmulo de sais, mas com o tempo você vai ver que a planta começa a definhar, ela começa a ficar menor, ela não vai, você aduba e não responde, ok? Então, aí um outro campo de tomate, acima o tomate grape, embaixo o tomate italiano. A gente também dando assistência para o produtor na parte nutricional. Aí testes de aeroponia. Aeroponia seria o cultivo em substratos e suspenso. Os de cima são canaletas, aquela de cimento fibra, né? E aí o substrato vai, depois tem a irrigação localizada por gotejo.
E aí também a gente adicionou produtos orgânicos e também sais compatíveis para não travar, né? Para não bloquear o crescimento, dar acúmulo de sais, a salinização, né? Embaixo é um produtor de amparo, aí também a aeroponia, e aí foi feito pulverização com Cabe Mais. Depois eu vou falar sobre os produtos, tá? Eu vou mencionar somente, e irrigação com sais. Aí um outro, um pomar, né, de um cliente, de uma fazenda aqui de Bragança, e esse é um pomar particular, tem aí aproximadamente 250 pés de frutas, e é um engenheiro muito cuidadoso, detalhista e tal. Aí na foto aí meu colega Henrique Sakai, estudamos juntos, trabalhamos juntos aí na sacata, na cotia, e quando precisava fazer poda de uva, como ele é especializado, né, ele foi produtor de uvas, então ele me ajuda aí em algumas coisas que eu preciso dessa parte técnica. E aí tem irrigação por gotejo, né? Não sei se dá para ver na foto à direita abaixo, aí tem um sistema de irrigação por gotejo. Aí é um plantio em Joanópolis, pulverização com Biox e Fitomix. A base, ele é feito uma base com compostagem orgânica, cobertura com bagaço de cana e as pulverizações com esses produtos, base orgânica e minerais que não tem necessidade de reciclagem de embalagem, né? Ele não é um agrotóxico. Aí alguns testes que a gente fez em várias culturas, aí, né? Ervilha, abobrinha, tomate, morango, pulverização com Biox e o Fitomix também. Aí, foto esquerda superior, é um trabalho que a gente fez nesse produtor de Joanópolis. Esquerda embaixo de Amparo, e à direita um produtor dentro de São Paulo. Ele está lá bem no centro de São Paulo. Aí ele tem, nessa estufa dele, ele tem acho que 30 mil pés de alface, né, que ele cultiva em hidroponia. Aí a gente entrou com consultoria para ajustar a FERT e melhorar o aspecto de sanidade, né? Eles estavam com um problema muito sério de trips, e aí a gente entrou com manejo para ajudar aí no controle. Aí à esquerda em cima é um produtor de Amparo, é um tomatinho grape. Aí tinha acabado de ser feito poda dos ponteiros, né, condução na guia lá em cima. Olha a quantidade de florada. Então, quando você equilibra a planta na parte nutricional, né, olha o resultado que dá. À direita, um plantio de tomate italiano dentro da estufa. Aí vocês vão olhar e falar, nossa, o que é essa estrutura aí em cima? Aí era uma granja, o produtor tirou a telha e jogou um plástico. Ele aproveitou a instalação que já estava pronta, olha embaixo é tudo cimentado, tudo no pote de 11 litros. E aí a gente reformulou toda a parte nutricional aí do tomate. Na estatística do produtor, ele conseguiu dobrar a produção quando ele ajustou a parte orgânica, né? A gente usou um bocache na base e ajustamos a FERT, né? Houve a economia de pulverizações, né? Porque a planta ficou mais resistente contra pragas, contra mais doenças, né? Pragas é complicado porque a broca do tomate aí é um mal do século aí que a gente está tentando produtos para esse controle, né? Nem com químico está resolvendo. E a gente começou agora uns testes com um produto que a gente chama de química verde, que ele não precisa de carência, você pode aplicar ele e ele tem um efeito muito saudável na planta e um resultado muito bom. Esquerda embaixo, uma fazenda de café aqui de Bragança Paulista, que a gente começou uns contatos, a gente vai começar agora testes a partir da semana que vem, de produtos para controle de ferrugem, que é um problema sério no café, e também
ataque de bicho, né? Tem muito aquelas broquinhas que dá no fruto, que dá na folha. Nós vamos entrar agora com tratamentos. Essa fazenda tem 600 mil pés de café, tá? E aí é o trabalho que a gente, algumas imagens, né, da loja. Então, a maioria disso aí é tudo teste de substrato, de fertilizante, e concluídos os testes a gente vende as mudas, né? Não tem nada de agrotóxico aí dentro, a gente não usa, é uma química verde ou orgânico. E na foto de baixo aí, é interessante, né? A bandeja toda falhada, né? Então, no Instagram eu fiz um conteúdo dessa bandeja, né, que falhou, dizendo da importância da qualidade de sementes, né? E às vezes não é nem depois que ela sai da embalagem, mas depois que você utilizou, né, os cuidados que você tem que ter com essa semente, porque ela é a matriz, né, que você vai multiplicar. Então tem os devidos cuidados, eu vou falar isso aí um pouco mais para frente. Aí alguns testes, né, às vezes a pessoa não tem acesso à informação e ela acaba às vezes erradicando o campo inteiro, né? Esse campo à esquerda superior é um campo que teve um ataque muito forte de virose, de doenças. E dá uma olhada como está bem atacado. Até fiz uma linha divisória aí, a parte de baixo ela está bem atacada e dali para cima você vê que ela está um outro aspecto, né? E aqui embaixo eu já fiz alguns detalhes, além de abortamento, né? E aí é um cultivo de pepino japonês e aí ela tinha abortamento. Então cada 3 flores, 2 abortavam e pegava uma. Então abortamento de flor, ataque muito severo de doença. E aí a gente entrou com um produto para reverter isso daí, né? Nós fizemos um produto à base de ácidos essenciais, né? Base orgânica, e entramos com alguns micros e alguns estimulantes para reverter essa situação da planta. E o que aconteceu? A planta reagiu, o produtor ia arrancar tudo. Eu falei, não arranca, primeiro nós vamos fazer o teste. E olha aí o que aconteceu, para cima ela brotou, e olha aí, eu até fiz umas setinhas aí para exemplificar. Olha o pegamento de fruta, aí não deu mais abortamento, ajustou. Então assim, ele ia perder aí pelo menos uns 60 dias, que ele ia ter que iniciar com nova semeadura, ele ia ter que limpar tudo, ia ter que higienizar toda a estufa, e a partir desse ponto a gente conseguiu reverter isso aí. Tá? À direita aí um campo de abobrinha italiano, também com manejo orgânico. Alguns produtos, né, que a gente trabalha com sementes, aí linha profissional, né, da Sakata. Temos também a linha que a gente fala Garden, da Isla, da Feltrin, Topseed. Alguns produtos que a gente trabalha, né, que a gente distribui, esses daí são base orgânica, o calcário é só um reembalamento, né. Mais produtos aí, 10/10 já é um produto bem conhecido, né, para cobertura. Tem aí ureia também, 4,14,8. O Fertility Iron, ele é um quelato de ferro que a gente usa muito em hidroponia e na fertirrigação. Alguns produtos de jardinagem, né, que a gente trabalha, tem aí pedrisco, vermiculita, perlita, argila, casca de pino, substrato fibra de coco, tem esfagno também. Cabe mais aquele produto que eu falei para vocês, né, que a gente usou para reverter a virose na planta. Ele é um produto que desestressa a planta e desperta a planta para ela continuar produzindo. À direita superior aí alguns produtos fracionados, né, que a gente trabalha. BioX é o bioestimulante, né, que a gente utilizou lá na estufa. Ele é um bioestimulante à base de ácidos essenciais. À esquerda aí o tradicional cal da bordaleza, né? Você mistura sulfato de cobre junto com cal virgem. Se vocês quiserem visitar o nosso Instagram, eu tenho lá toda a receitinha, como faz aí a cal da bordaleza, os cuidados, o tempo, como você testa se ela está pronta ou não. Ok?
Bom, aí um pouquinho do nosso trabalho que eu tive dificuldade para selecionar aí os slides, né? Porque eu sou muito detalhista, então às vezes eu não quero perder informação, eu quero colocar todas as informações, todas as fotos, mas como a gente tem uma limitação aí de tempo, né, até para não ocupar também o tempo de vocês, né, a gente quer ser bem objetivo e deixar aí um despertar para vocês, né, pode nos procurar, estou à disposição, tem aí o e-mail da loja, tem o Instagram da loja, tem o WhatsApp da loja. O WhatsApp é só para mensagem, tá? E mande aí a sua mensagem ou faz uma visita para a gente e aí a gente vai ter um pouco mais de tempo para, né, e dentro do interesse também da especialização que vocês vierem a seguir, né? Aí a gente está aí à disposição. Professora Maria Elisa, estou à disposição, a primeira parte é essa, né? Aí depois a gente vai fazer um intervalo, aí eu respondo as perguntas, ou você já quer que já pega as perguntas e... A gente teve uma pessoa que enviou uma pergunta. Sim. Mas a gente pode, como você achar melhor. A pergunta que você fez aqui no chat foi sobre muda em hidroponia. A Bianca perguntou. Ah, tá. Então, hidroponia, o que vamos dizer, as pessoas estão plantando aqui na região, né? Seriam as linhas de alfaces, né? São as tradicionais. Não só aqui na região, mas vamos falar nível Brasil, né? São as alfaces, rúcula, agrião. Então, esses são os mais plantados, né? E aí tem bastante também, o pessoal planta cebolinha, hidroponia, salsa, coentro. Tem também, eu já vi escarola, né, em hidroponia, radício, até mostrei uma foto aí de uma estufa, né, que a gente dá assistência, tinha radício plantado na hidroponia, vai muito bem, almeirão. Então, assim, com relação à precocidade, né? Ela está mais ou menos o mesmo ciclo, né? Porque a planta ela trabalha muito número de horas, de luz, temperatura e também o que você vai ajustar na adubação. Então a adubação influencia muito. No slide que eu mostrei para vocês desse produtor de São Paulo, né, com 30 mil pés de alface, o ciclo estava muito longo porque estava faltando nutriente e balanço em outros que estavam em excesso. Então, quando você faz o ajuste, a precocidade ela é relativa tanto no solo como também na hidroponia ou aeroponia, que é aquelas fotos que eu te mostrei, né, do produtor lá de Amparo, outro do produtor de Itatiba, né, que também tinha na canaleta, que eu mostrei para vocês. Então, o tempo da planta, ela é um ciclo, né? Então, se você errar em qualquer manejo aí de adubação, o que vai acontecer? Você vai aumentar o ciclo dela, então vai demorar a colheita. Bianca, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta até. Vamos fazer rapidinho as perguntas, daí a gente faz o intervalo e você começa outra etapa. Acho que daria certo. Okay. Bianca, quando você perguntou assim, mudas em hidroponia mais viável em relação a tempo e custo, você quer dizer o sistema hidropônico como um todo? Ou simplesmente produzir uma muda em hidroponia e depois usar em sistema de campo? Acho que não era isso que você quis dizer. Se você quiser também explicar, aí ele fala. Depois ela vai digitar. E outra pergunta do João Pedro embaixo, ele perguntou se todos esses produtos que você apresentou tem na loja para vender. Tenho. Aí depende da quantidade, né? A gente tem sempre um estoque mínimo de pronto atendimento, que a gente chama, né? E eu trabalho muito com projetos também, então tem produtores aí que estão usando quantidades bem maiores, então a gente trabalha por programação mensal, né? Então a gente faz um planejamento junto com a indústria e aí a indústria ela abastece. Eu
trabalho, como sou formado em administração de empresa, a gente trabalha muito just in time, né? Que é o produto na hora que o cliente precisa. Então a gente trabalha muito com planejamento e isso é importante para não ficar com o capital parado e mesmo o produtor, né? Ele não precisa fazer uma compra para o ano todo, ele pode comprar mensalmente, né? E não ter que ficar investindo em galpões só para ficar armazenando grandes quantidades. Então a gente trabalha sempre dentro de planejamento quando é volumes grandes, quando é pequena quantidade eu sempre tenho pronta entrega. Aproveitar, bom dia. Bom dia. Uma perguntinha a respeito, Isaac. Obrigado aí por estar dando essa palestra pra gente. Sim. Isaac, você fez bastante, eu percebi que você faz bastantes experimentos e mais, mas quando você realiza esses experimentos, são para esses fins comerciais ou você, opa, eu quero testar esse produto para mostrar para o meu cliente, mostrar as diferenças entre uns e outros, essa é a tua dúvida aí, e também se você desenvolve, eu percebi, acho que você desenvolve alguns produtos aí, faz comparativo dos seus com os de outras empresas. Então, boa pergunta, Marcelo. Quando você trabalha como profissional prestando serviço, né, você é remunerado pelo serviço que você presta, né? No nosso caso, eu presto serviço, dou consultoria também, sou remunerado por isso, e também a gente tem a loja, né? A loja, eu tenho que ter tipo um showroom para mostrar para os clientes. Então, com o tempo, né, quando as pessoas me conhecem um pouco mais, né, eu não fico defendendo marca A ou B. Eu vejo a necessidade do produtor e, em função disso, eu vou buscar no mercado que tem sobre aquilo que ele precisa. E antes de indicar, se não tiver nenhum experimento ou nenhuma experiência na região, o que eu faço? Eu coloco ele em prática, né? Na loja eu tenho, quando vocês visitarem lá, vocês vão ver que tem potes, tem bandejas. Então eu vou fazendo as variações e para encurtar o tempo do produtor, né? Como eu rodo bastante campo, eu vejo assim a necessidade do produtor e se fosse uma atividade meramente comercial, eu não iria investir em buscar a informação correta para ele, e sim a informação comercial que viesse ou da indústria ou de onde tiver o produto para ele ter acesso, ou o serviço, né? Que às vezes eu busco serviço para o produtor. E então aí a gente busca as opções, coloca em teste, né? Aí nos primeiros slides eu mostrei lá para vocês competição de vários tipos de substratos, para eu poder ter informação correta para o produtor. Eu não quero que ele fique gastando tempo, né, buscando opções, sendo que eu posso fazer esse filtro para ele e ele ganhar tempo e dinheiro, né? Porque ele colocando em teste, ele tem que observar, ele tem que fazer todas as etapas. Então eu, como técnico na área, o que eu faço? Eu faço o desenvolvimento do produto para ele, e quando ele vier ver, ou eu mostro a foto, ou eu mostro o campo, se eu já avancei um pouco mais, ou tem algum lugar para ele ver, para ele comparar. E quando eu faço o teste, o que eu faço? Eu passo o telefone de quem está usando o produto, né, para que o produtor converse com o outro produtor. Esse é o trabalho que a gente desenvolve. Que se fosse meramente comercial, o que eu faria? Eu venderia o produto e daria toda a argumentação técnica do produto e ele ia ajustar de acordo com o manejo dele. Então, como eu já rodo os vários produtores, né? Então cada um tem um trato cultural, cada um tem uma condução, tem um clima, um microclima, e dentro do que ele faz, né, eu procuro ser mais assertivo. Legal, bem interessante. Eu até ia perguntar isso para você. Você falou que tem os testes na sua estufa, mas eu vi que tinha bastante foto de campo. Eu ia até perguntar para você, mas você já esclareceu que são vários. Eu ia perguntar se você tinha um campo para realizar esses testes, mas você disse aí que são produtores que você conhece, que você já roda o campo e faz esse intercâmbio de conhecimento entre eles na própria região aqui. Isso. Bacana. E aí, muito obrigado. O interessante é assim, Marcelo,
é que eu tenho produtores que eu já dou assistência, vamos dizer, eu estou na região aqui desde 2004, né? Depois que eu saí da Sakata, eu comecei a trabalhar um pouco mais local, né? Quando eu trabalhei na Sakata, a minha responsabilidade era desenvolvimento de mercado, né? Todo esse trabalho do produto chegar na mesa da dona de casa, eu fazia essa ponte com os supermercados. Então a Sakata fazia todo o desenvolvimento técnico, ia para o produtor fazia a produção e aí depois eu apresentava para o supermercado essas novidades que tinha, esses diferenciais de produtos, né? E então era uma atuação mais nível nacional, eu não tinha uma atuação local. E hoje, né, já vai para 17 anos, a gente fez aí um relacionamento muito forte com os produtores da região, né? E assim, eles têm confiança no nosso trabalho por causa disso. Eu não vou lá para vender produto, eu vou lá para levar solução para ele naquilo que ele precisa, né? E por isso que assim, a gente procura não defender marca, mas o produto que essa empresa tem que vai atender a necessidade do produtor. Bacana, muito obrigado. Ô Isaac, a Natieline também fez uma pergunta se os produtores estão buscando reduzir os agrotóxicos no campo que você vê e tal. E aí aproveita e fala do que você vê também no manejo de mudas. Como que você vê, apesar de que assim, você deixou claro o seu trabalho, mas o que você vê no campo, assim, ainda os viveiros estão buscando essa redução mesmo? Ou não, tem técnicas que precisam ser aplicadas? Como que você está vendo? Então, eu acho que tem técnicas que precisam ser aplicadas, né? Consciente de que é necessário um trabalho mais efetivo, um uso mais cauteloso, né, aí de químicos nas plantas, isso aí todo mundo está ciente. Agora, o que a gente vê muito no campo, né, a dependência que o produtor tem de produtos para ele poder produzir. Então, na correria do dia a dia, às vezes ele não passa tão batido, né? E assim, eu não tenho condições de dar assistência para todo mundo. Então, para aqueles que a gente já deu um início de trabalho, né? A gente vê a consciência deles e o quanto eles economizaram de uso de químicos nas plantas, né? Ajustando a adubação e fazendo um manejo mais adequado, né? Porque quando você dá uma carga muito forte de químicos na planta, ela sofre um estresse, né? Ela tem muitos produtos que travam o crescimento e com isso você afeta a produção dela. E quando você põe a planta no estágio parado, né? Vamos dizer, vai demorar um pouquinho mais tempo para colher e um pouquinho mais de tempo para entrar dinheiro também no bolso do produtor, né? Então essas contas ele tem que fazer. Aquele produtor de tomate italiano, ele pulverizava químicos na planta todos os dias. Quando a gente passou a dar assistência para ele, que ajustou a adubação, que a gente sugeriu para ele um bocache na base e começou a fazer um trabalho mais efetivo aí um uso consciente de químico, né? Ele diminuiu aí para 1, 2 pulverizações semanais. Então, assim, se a gente conseguisse levar essa mensagem, né, para o campo, mais gente falando disso, eu acredito que essa mudança ela é mais rápida, né, do que uma pessoa sozinha, fisicamente falando, né, lei da física aí, a gente não pode estar em um mesmo lugar ao mesmo tempo, a não ser que a gente use aí das redes sociais e dos meios, né, para a gente poder divulgar o trabalho da gente. E dos profissionais, né, não sou só eu do Brasil que tem trabalho nessa linha, né. Legal, muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da Caroline sobre a aeroponia versus a hidroponia, né? Qual que você está vendo que é mais indicado? Quais os testes melhores? Nos testes com a aeroponia foram melhores do que os testes com a hidroponia? Qual é mais indicado? Assim, pergunta muito boa, né? A aeroponia ou hidroponia. Os dois são sistemas de cultivo, né? Vamos dizer, a aeroponia, vamos dizer, é uma cópia do cultivo no chão, né?
A diferença é que não tem argila, tem só o substrato. Mas aí você tem que usar a adubação do mesmo jeito. A vantagem da aeroponia é que você consegue ter um cultivo, você tem muito mais opções de fertilizantes com base orgânica, né, do que na hidroponia. Hidroponia, a maioria são sais, né, à base de nitratos e alguns sulfatos, né, que é colocado, mas na aeroponia você vai ter um campo maior, você vai ter muito mais opções de cultivo, né, principalmente de fósforo, que é complicado aí para você ter na forma solúvel, não química, né. Então, tem muito mais opções de cálcio, de fósforo, potássio, magnésio. Então, você tem mais, né, silício, tem aí uma infinidade muito maior de produtos. Eu acho que facilita quando você quer algo que lembre, né, o cultivo em solo. A hidroponia, ela, vamos dizer, ela é um pouco mais automatizada do que a aeroponia. A aeroponia pode crescer ervas daninhas no meio, por causa do vento, pássaro, né? Não sei se vocês observaram, naquela estufa de aeroponia, ela era aberta na lateral, era só o efeito guarda-chuva mesmo. Então, a hidroponia ela facilita também aí no controle de ervas daninhas. Vantagens e desvantagens. Na hidroponia, se por exemplo uma planta está contaminada, você contamina muito rápido, né, a solução, ela vai para a caixa, redistribui e, vamos dizer, essa contaminação é mais rápida. Na aeroponia, você tem um tempo maior para você tomar providência. Então, se uma planta apresentou lá um sintoma de bactéria ou de um fungo muito agressivo, o que você faz? Você faz um isolamento, né? Você tira as plantas que estavam em volta, tira ela, já faz ali uma solução com cloro, amônia quaternária ou um cobre forte, você higieniza aquele espaço e assim dá tempo de você colher o resto, né? Na hidroponia, às vezes, esse tempo você não tem, né? Então, não sei se foi claro aí na informação, se precisa mais alguma coisa, estou à disposição. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando você fala aeroponia, é um sinônimo de falar um sistema semi-hidropônico? Isso, seria um semi-hidropônico. Ou você... porque ele... Que é em substrato. Ele é uma réplica do solo, né? Então... Mas é um solo, assim, ele... Na parte biológica do solo, digamos assim, na aeroponia, ele tem em alguma quantidade por conta de serem alguns substratos, mas é diferente do que tem esse potencial na parte biológica do solo mesmo, falando. Então, geralmente é substrato, né? O pessoal usa casca de pino, estufa, tem uns que mistura casca de arroz, outros mistura fibra de coco, tem também a opção do esfagno. Tudo isso é possível. Perlita é muito importante aí na aeração do solo. Não deixa compactar, permeabiliza melhor a solução, né, quando você a água, né, porque ele é gotejo e outra, como ele é um meio orgânico, né, e também mineral, quando você põe a perlita já se torna organomineral, né, que a perlita é um mineral. Então ele facilita bastante aí no plantio, né. E eu vejo assim, outra coisa importante, você pode incorporar, tipo, você quer pôr um tricoderma, você quer pôr um bacillus, você quer trabalhar qualquer coisa nessa linha, o solo ali ele vai dar meio de sobrevivência, ele vai ter um meio de nutrição, né, para não matar esses fungos, né, que são benéficos aí que interagem aí no solo, né. Olá, obrigado aí por ter ficado com a gente até o final aí da palestra, uma palestra que nós fizemos aí para os alunos da FESB, e fique atento aí que tem mais vídeos para frente, tem mais material, tem mais conteúdo, e eu espero estar sendo útil com você aí, né, nos materiais, nas informações que vieram, ok? Estamos aí à disposição.
Sigam aí a gente no nosso canal, curte aí e divulga aí pelos seus contatos, seus amigos, aí sua rede de relacionamentos. Muito obrigado.